Diga para Ele: Senhor Jesus, tudo que eu sou, tudo que almejo ser, já está entregue nas Tuas mãos. Diga para Ele: não tenho outro futuro além do que o Senhor determinou para mim. Aplaude o teu Deus, igreja, aplaude, amém, amém. Glória a Deus, amém, amém. Podemos sentar, queridos, paz, o Senhor Jesus seja com vocês, amados. Graças a Deus, obrigado, Senhor, bendito é teu nome. Estou sentindo a presença de Deus aqui, queridos. Tem alguma coisa linda acontecendo no ar da igreja. Tem algo no mundo espiritual aí. Estou forçando, mas não estou vendo nada. Mas tem alguma coisa. Algo bom. Glória a Deus. Queridos, Deus julgará as nossas causas, parte 2. E eu te disse que falaria coisas novas, totalmente diferentes das primeiras. Na primeira nós, Senhor meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Na primeira nós falamos sobre o dia de Deus julgar tudo, sempre chega. E pode ser crente, não crente, mundo, do mundo, não do mundo. Para Deus, mexeu com você, com o filho, filha dele, o dia do juízo sempre chega. Não tem como. Deus não vai defender o mundo porque Ele não tem pacto com o mundo. Quem tem pacto com Deus, Deus tem dia marcado para julgar nossas causas. Assim como aprendemos também. Se eu prejudiquei outros, também cabe a mim arrumar isso. Não vou ser repetitivo, 2 domingos atrás, você já tem a pregação no teu celular, enfim, nas redes sociais. Hoje, parte 2, eu vou começar assim, trazendo mais casos, só para a gente se inteirar novamente na pregação, mais casos que não mencionei da outra, mas o assunto principal de hoje não é ainda este, é o próximo que vamos entrar. Vamos lá. Letra A em Números 12, versículo 2, eu gostaria que você ouvisse, e se tiver a Bíblia em mãos, que você lesse bem o que na Bíblia diz no finalzinho ali do versículo. Números 12, versículo 2. E falaram, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Está lá Arão e Miriam, irmãos de Moisés. Estão lá não querendo ver o preço alto que Moisés estava pagando. Pesa muito, queridos, de verdade, pesa muito no coração, não é só de Deus, de qualquer pai, qualquer mãe. O filho e a filha já estão numa guerra, já estão numa dificuldade, já estão em sequência de renúncias. Isso já dói no coração do pai e da mãe. Ainda alguém acrescentar a dor se levantando contra, não vai passar de graça. Aqui estão julgando Moisés e ele não está. Miriam e Arão. Não mencionei na semana antepassada, estou mencionando hoje. Eram os primários do reino de Deus na época, abaixo de Moisés. A primeira feminina profetisa que temos na Bíblia se chama Miriam, ela mesma. Arão é a quem se foi dada a estola sacerdotal de Moisés. Então, nem esses, queridos, quando alguém se levante contra você, ou você se levantou contra alguém, para Deus não tem cargo, não tem capa, amados. Não vai escapar. Por isso a gente arruma. E eu não quero estar perto daqueles que vieram o dia da sua visitação, já vamos ler isso. E eles foram achados em falta com a minha vida. Eu preferia que eles se arrumassem e sejam felizes, porque eu não ganho nada com a destruição da vida de outros. Mas o dia, lamentavelmente, sempre chega. O que diz em Números 12, 2? Disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés, e falaram outras coisas. Não tem falado por nós também? Não termina o versículo. O que diz aqui? O Senhor ouviu. Eu me admiro como tem gente que dorme assim, tem uma consciência tão tranquila. Eu acho que eles bebem maracujá, de acordar até a hora de dormir. Eles dividem igreja, eles destroem vida de crente, eles desabam o ministério, eles levam gente a querer sair do evangelho e vão dormir. Eu estou bem, tomou um banho, estou limpa. Olha, tem a sujeira, usei esse shampoo novo, vou para a cama. Como é que pode? Coisa louca essa.
Deixa eu te falar algo, não importa o que fizeram na tua vida, contra você, quer seja chefe de empresa, quer seja colega, amigo do mundo, amigo na igreja, não importa quem é, o que fizeram com você, o Senhor ouviu. Dá glória a Deus aqui. Todas as vezes que me doía, quando me perseguiam, não existia Casa Firme ainda, era avivalista, não tinha igreja. Então, era eu e Deus só. Eu falava, mas Senhor, estão falando isso aí mesmo? Ele me falava este versículo. E o Senhor ouviu. Como quem diz, você não tem nada para falar mais sobre isso. Uma vez eu ouvi, acabou. Virou a página. Dá para dar glória a Deus? O que significa essa frase para mim e para você? O dia é de cura. Essa tarde é de cura para nós. Se o Senhor ouviu, o que eu preciso mais do que isso? Letra B nos talentos, não precisa ler, essa parte eu quero ir rápido. Em Mateus 25, 19, na letra B, diz que o Senhor entregou talentos para pessoas. Foi embora. Diga comigo, foi embora. Você sabe por que as pessoas se levantam contra você? Porque elas não estão vendo o Senhor Jesus naquela hora. Foi embora. Deus não está nem aqui. Mas na minha Bíblia diz, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. O dia de ajuste de contas sempre chega. Mas não vai chegar no último dia. Não. Isso Deus não aproveita nada disso aí. Ele chega cruzado com o dia que Deus vai erguer você. Está para acontecer a qualquer minuto. Enquanto eu estou no tratamento de Deus, você está no tratamento de Deus. Vamos supor que o cara lá que chama Mahmoud está falando um monte. Olha aqui o nariz de turbosucção. Pode aproveitar e falar o que você quiser, porque eu estou em tratamento. Mas já vou sair dessa. E o meu Senhor vai aí, segura aí, que eu não sei o que vai ser. Até o navio vai sacudir, não vai ficar uma carga nele. Não vale a pena. Letra C, Corá. Também não te mencionei 2 semanas atrás. Corá era, queridos, dos principais. Estou te dando exemplos de gente primária. Alguém que recebeu o talento diretamente da mão do Senhor Jesus. Aqui estou te falando de Corá. O cara recebeu todos os utensílios do tabernáculo na mão. Ninguém maior do que ele. Ele também fez lá um motim, tumultuou a vida de Moisés, difamou, estressou você, um homem e uma mulher de Deus que está lutando com unhas e dentes para sobreviver no meio a uma guerra infernal. Satanás querendo nos abocanhar vivos. Se Deus vacilasse um minuto, nós não estaríamos aqui hoje. Eu sei o que estou te falando. Pastor, você fala isso por medo? Tenho cara de quem está com medo de alguma coisa. Me poupa, vai. Mas Deus não vai levar a bom termo. Porque esse Corá, que falou, dividiu o reino, ele não esperava que no dia seguinte a fatura chegasse. Engolisse ele, sua família, 250 chefes com suas famílias. Olha o estrago, depois foi para milhares, porque Deus levou a praga lá para baixo para arrebentar de vez. Queridos, para a glória de Deus, nós nunca vamos nos levantar contra serva de Deus. Quem dá glória a Deus aqui? E eu espero com muita alegria no coração, porque muitos da Casa Firme me procuraram e de fora que recebem nossos áudios. Pastor, já estou arrumando minha vida com todo mundo. Falhei com fulano, Deltrana. Glória a Deus. Está zerando o teu histórico. Amém a isso. Queridos, o que fala de Noé? Toda a humanidade. Gente, é possível Noé ser o único que está certo? E toda a humanidade é errada. Nós aprendemos que a coisa é por número. Numa votação não é por número. Se 30 votam a favor, 1 contra, é sabido que esse contra puxou um baseado antes de ir na reunião. Mas no reino não funciona número, queridos. Eu estou te lendo isso de propósito. Nada tire você do centro da vontade de Deus. Pode ter 500 crentes falando que avivamento não vai chegar, que você está com palhaçada, que olha como está a tua vida. Eles não têm razão. Tem razão é a descida do Espírito Santo que vai arrebentar.
E você aplaude o teu Deus por isso. E o que o Senhor fala mesmo na época de Noé? Se davam em casamento, viviam felizes, até que lhes veio repentina destruição. O acerto de contas sempre chega. Mas não veio o dia do acerto de contas com Noé, faltando um dia de vida dele nessa terra. Você conhece a história e sabe que não. Veio na hora que tinha que chegar. Letra E. Porque aqui já estou encerrando essa parte anterior, mas essa me interessa. Eu não te li ela 2 semanas atrás, porque também não daria tempo. Vamos ver em Mateus 19, 28, os discípulos na letra E. O Senhor falou uma frase para eles. E uma vez eu perguntei a Deus, lá no início, olha como é lindo quando eu te falo no início. Qualquer história, depois de 1 ano, 2, já era. Em tribunais não serve para nada. Uma experiência com Deus que você recebe há 36 anos atrás, ela vale hoje tanto quanto. Uma frase que Deus tenha te dito 30 e poucos anos atrás, tem tanto poder, tanto quanto hoje. Em Mateus 19, 28, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os discípulos, os que me seguistes, aí já muitos estavam largando o Senhor Jesus mesmo, já estavam indo embora, achando que é um agitador, um louco. A vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar na tribo da sua, no trono da sua glória, também, falando na terra, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu perguntei a Deus, estava aprendendo a Bíblia. Tinha acabado de receber o dom da palavra dele. Eu perguntei, Senhor, por que o Senhor respondeu assim? Porque não faz sentido. Eu vou ser glorificado. Vocês vão pregar, vocês vão administrar, vocês vão... Mas não julgar. E o original é julgar mesmo. E o Espírito Santo no monte me falou assim, porque o meu filho, o Senhor Jesus, sabia o que iam fazer com eles. O Senhor não fala isso nem 2 vezes na Bíblia, nem 3, nem 5, mas uma vez ele falou. Uma que é aqui ele falou. Vocês vão sentar e vão julgar. Lembra o que nós tínhamos falado semana antepassada? Julgaram o Senhor Jesus, mas agora ele glorificado, quem está sendo julgado. Novo encontro com Pilatos, com Herodes, com Caifás e Anás, mas agora quem está sendo julgado são eles. Lembram disso? Que falamos de José, julgaram, mas agora inverteu. Se encontra um novo tribunal, quem está sendo julgado é a esposa de Potifar, os irmãos de José. Lembram disso? Israel fez miséria com os discípulos. E o Senhor falou, estou dando para vocês a autoridade para julgar eles. O Senhor, quando alguém se levanta contra você, Ele faz a mesma coisa. Ele começa a te dar um anel de autoridade. Onde Ele diz lá na frente, eu vou inverter. Falaram isso, fizeram isso, roubaram isso de você, mentiram aqui, difamaram acolá. Estou construindo o teu anel em que eles vão ser julgados na tua frente. Dá uma glória a Deus bem forte. Você tem na Bíblia Pedro, Estevão, Paulo, os novos, foram julgados pelo povo de Israel. Mas também chegou a hora deles julgar. É o que a tua Bíblia diz. Vamos para o próximo passo. Antes de só ler esse Naum 1:3, deixa eu ler rápido para você. O dia de retribuir, o Senhor retribuir tudo que fizeram contigo, sempre chega. Em Naum 1:3 fala assim: o Senhor é tardio em irar-se, por isso que eles apontam mil e uma, porque no dia seguinte não aconteceu nada, eles acham que Deus não o ouviu. O Senhor é tardio em irar-te, mas grande em força, tem poder para fazer o que Ele quer fazer. Ao culpado não tem por inocente. Por que eu quis te ler esta frase? Para que você não aprenda com os que perseguiram você. Você não siga o exemplo deles. Fizeram tudo isso comigo, Deus não fez nada. É porque é assim mesmo, a coisa é humana. Tem uma frase que diz aí na rua, tiro trocado não dói. Não sei onde que eu ouvi isso. E se não ouvir, então esquece. Então, não faça isso. Ao culpado
Não tenha nunca sangue nas tuas mãos. Não age com as armas deles. Não age com o perfil deles. Não assuma a personalidade deles na tua vida. Não vá pelo caminho deles. Solte eles. Fizeram mal a você, solte eles. Eu não sei quem é você. Destruiu o meu coração, você não vai. Vai em paz. Mas ao culpado não tem por inocente. Aplaude o teu Deus, aplaude. Agora entramos no que me interessa para hoje. Falemos quando você viu o subtítulo, alma quando ela não acompanha o espírito da gente. O inferno, ele faz assim. Ele tumultua a tua vida. Os demônios fazem miséria. Eles nos atacam mesmo, usam pessoas, usam circunstâncias, usam ataque na mente, sonhos, usam 1000 artifícios para te perturbar. Para quê? Qual é o intuito deles? Para que você, olhando em redor, você chegue à conclusão que você precise da proteção deles. É a hora que o teu espírito, ele quer crer, ele declara, você ora, você obedece a palavra, mas a alma, chega uma hora, ela não consegue acompanhar teu espírito. A alma da gente, queridos, o espírito foi Deus que deu. A alma foi a culpa do meu papai, da minha mamãe. O que eu vou te falar? Se eu te apresentar o meu papai, você ia falar, como é que você não é endemoniado hoje? Escapei há pouco. Essa é a alma, produto do papai e da mamãe. Deu para entender agora? Tem DNA, que veio já de pai, de mãe, de família. Maldição hereditária. Isso não vem no espírito, não. Então o espírito da gente, ele quer crer. Mas Satanás começa a te tumultuar, a te arrebentar. Para a tua alma chegar uma hora e ela começar a tomar conclusões. Ela ainda é boa, ela é de Deus, mas ela não está acompanhando. Mas o teu espírito é minúsculo, não está acompanhando ele. E nessa hora os demônios te oferecem soluções. Eles começam a soprar no teu ouvido informações. Vá por essa linha. Olha, assina ali embaixo. Acompanha essa que ao sair daqui, tudo vai mudar. Pacto. O que mais estão fazendo por aí é pacto. Está cheio de gente em igrejas. Pacto com os demônios. Olha que loucura. Satanás quer fazer um pacto com você a todo custo. Para te enganar, para dizer que ele vai cuidar de você. Teu Deus não cuidou mesmo. Ele fala isso para a alma. Não cuidou mesmo. Então, seja feliz. Cede ali na prostituição, cede ali nas orgias, cede ali na sua devassidão, cede, ele já não fez nada. Não tem uma mulher que falou para Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, não morra de graça. Satanás, ele quer fazer isso com você, como fez com Davi, primeiro personagem. Pastor, aonde vai chegar essa pregação? O dia de Deus julgar esses demônios do inferno sempre chega. E que bom que você não cedeu, não desceu os degraus. Nós lemos recentemente quando Davi chega, olha para um rei do mundo, filisteu, os da fé, Israel, que tinham as leis de Deus na mão, tinham tabernáculo, não existia o lixo do templo de Salomão, tinha um tabernáculo enterrado, sumiu, mas pelo menos o nome tabernáculo está vivo na nação. E eles querem destruir a vida de Davi. Davi cada vez mais no meio do reino de Deus. Israel era a figura do reino de Deus, porque era o único lugar na terra que se pregava algo que se chama a palavra dele. No reino de Deus, fizeram a vida de Davi um inferno, que chegou um dia, ele tinha que estar aqui, nos filisteus. E nos filisteus, ele não tinha nenhum dos problemas que no reino ele tinha. Os filisteus trataram Davi melhor do que no reino. O rei deu filha dele para Davi, o rei endemoniado do mundo. Chega uma hora, Davi fala para o rei, você é meu senhor, é meu rei.
Davi não percebeu que ele estava rasgando a capa, ele estava entregando o anel, estava devolvendo para Deus o pacto. Ele não percebeu, ele não fez por mal. Deus não julgou Davi, porque Davi não fez por mal. Deus viu que seu filho estava no limite máximo. E por que Davi estava no limite máximo? Porque não tinha pastora, para sustentá-lo lá. Olha a beleza do reino de Deus, que te oferece pai e mãe espiritual no cedro, no cuidado aí na sua igreja, para alguém te carregar no colo. Davi não tinha isso. Então Deus não releva, Deus não fala, poxa, não, ele viu que a coisa chegou no limite. Mas nesta hora, Davi, a alma não está mais acompanhando o espírito dele. E ele fala para o rei do mundo, você é meu rei, você é meu sogro, você me tratou melhor que esse Israel. Vou lá, não vou deixar um homem vivo daquele exército. 300.000 tumbas frias iam se abrir, que era o exército de Israel. Davi estava prometendo não deixar um vivo. Sabe o que Satanás estava oferecendo para Davi? Pega a minha capa, eu cuido de você, eu te mimo. Ninguém pergunta onde você vai, você está destruindo os povos aí, ninguém sabe onde você foi. E tuas riquezas só estão aumentando. O diabo está te oferecendo a mesma coisa. Deus acordou Davi, lógico que acordou. Deus não vai esperar seu servo cometer um erro para jogar no lixo. Deus restaura seus filhos. Mas o exemplo de Davi é o maior exemplo para nós. Mas aí, o Espírito Santo tira Davi dessa falácia toda aí. Ele está vendo que seu filho não está mais calibrado. A alma dele já está gritando, está em frangalhos. Ele fala, vem aqui. E aí chega um cara para Davi e diz, Deus jogou tua causa. Falou isso a ele. O cara que fez tua vida é um inferno, Saul, já está na tumba fria. Que caiu a ficha de Davi? É verdade, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. A capa que eu tenho é de Deus, não é desse cara aí. Satanás está querendo nos oferecer a mesma coisa, soluções. Ele vai soprar no meu ouvido, no teu, um monte de ideias. Um monte. Ele vai te apresentar pessoas que tiram você da guerra. Porque se você fizer isso, você aborta uma coisa que se fala, Deus o ouviu. É tardio irar-se, mas o dia ao culpado não tem por inocente. O dia do tribunal de Deus chegou na vida de Davi. Davi recebeu o Oriente Médio inteiro nas costas. Submeteu a ele o Oriente Médio inteiro. Você não tem ideia do que está vindo para você. E a você que nos ouve de outra igreja, continue na tua. Nós não roubamos filho de ninguém. Mas vai se cumprir na tua vida essa palavra. Está confiando no Senhor? Se prepare. O Senhor vai te dar uma capa, vai te dar um anel. Todos que julgaram Davi, fizeram a vida dele um inferno. Um dia Davi recebeu um anel do rei. Agora um novo encontro. Quem era julgado, agora eram eles. Quem aplaude a Deus daqui? Davi, coração de ouro, não fez nada. Quando Davi assumisse o reino, ele podia fazer muita coisa. Não fez nada. Coração de ouro é o teu. Se Deus não julgar, não julgarei. Se Deus não bater, não vou bater. O que Deus fizer, fez. E o que não fizer, está bem feito. Mas que o dia do julgamento dos demônios a favor de Davi. Porque agora Davi sentado no trono, os filisteus pagavam impostos anuais para ele. Outro aplauso para Deus. Os que Satanás ofereceu para Davi, agora estavam ajoelhados na frente de Davi. Segundo personagem. Daniel 3, falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. 17 e 18. Aqui me interessa mais a parte... Você vai ler uma frase aqui. E você vai ver uma coisa, diga comigo a voz alta. Retração da alma. Retração de fé. Aqui você vai ver isso. Daniel 3, versículos 17 e 18. Eles falam assim para o rei que falou, olha, se vocês não me obedecerem, vocês vão para a fornalha de fogo ardente. E eles respondem assim, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. 18. Se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei,
Não serviremos teus deuses, não adoraremos a imagem que levantaste. Retração da alma. O cenário é hostil. Esse encontro do rei, do imperador que manda no mundo inteiro, não é um encontro de bajulações, de aclamações. É um encontro de juízo, de ira, de ódio, de muitas acusações. Todos os olhares da chefia do reino com aquele ódio deles, para vê-los mesmo na fornalha. O clima não é nada fácil de gerir. E aí eles poderiam dizer assim: ó rei, hoje você vai ter a prova que teus deuses são uma cambada de imbecis. Você vai ver por que nós não ajoelhamos para eles. Você vai conhecer o nosso. Não. Talvez ele não nos livre. Por que talvez não nos livre? Estamos julgando eles? Não. Mas estamos aprendendo com eles. Retração de alma. Tem uma hora que a alma ela não consegue mais acompanhar o Espírito. Me dá uma coisa prática no dia a dia. Deus, estou precisando de 10 mil para ontem, mas me dá 20. Aí um dia, se o Senhor me der 2,5, eu dou entrada. É retração da alma. Deus não vai te julgar como pecador, pecadora, incrédulo, incrédulo, os caras me ofenderam. Ele não faz isso. Porque tudo que você fizer na presença aqui dele, está valendo. O importante é que você não faça nem com Baal, nem no bar da esquina lá embaixo com cachaça na boca. Dá para dar glória a Deus? Mas é retração da alma. Deus é o marido que o Senhor, se o Senhor for me dar marido, olha, nenhum demônio, que não seja cachaceiro, que não fale palavra. Olha Deus, se me der um do mundo eu salvo para ti. Olha lá, retração da alma. Se for esse marido dela aí, eu já estou sabendo que vou separar mesmo. Retração da alma. Senhor, me dá poder, me dá milagres. Pastor, onde você ouviu esse termo? Eu fiz um jejum. Primeiro jejum que eu fiz de 40 dias para Deus me dar palavra, Bíblia. Eu já fazia sinais. Bíblia, me dá Bíblia, Senhor. Eu quero ser conhecido como palavra. O resto é resto. Aí o segundo, milagres físicos. Eu fui num lugar e não rolou como eu queria. Eu cheguei no monte e eu falei para Deus, mas eu estava muito conectado com Ele. E eu falei para Ele, o nível das minhas orações vai diminuir para eu não passar mais o vexame que passei lá no fundo. Chegou a voz do Espírito Santo, a retração da alma. Eu acordei, aí fiz esse estudo aí. Retração da alma. Aí ele começou a me falar dos personagens. Retração da alma. Aí ele me falou de Davi. Falou, você está retraindo na tua alma teu espírito? Eu nunca me falaria isso. Dá para dar glória a Deus, aplaudir Ele? Dá para dar glória a Deus? Se não nos livrar. Terceiro caso, Jó. Queridos, deixa eu perguntar para vocês. Assim como falamos de Davi, Sadraque, Mesaque e Abednego, chegou ou não chegou a hora de Deus julgar a causa deles e honrá-los, tirá-los da fornalha? Sim ou não? E não colocou eles como governadores de toda a Babilônia, das 3 províncias que comandavam o mundo inteiro? Sim ou não? Então o teu dia vai chegar. Teu dia vai chegar. Ele sendo levado para a fornalha, o Senhor me ministrou isso no monte. Eles sendo levados para a fornalha, o clima era hostil. As acusações, o rei encolarizado, enlouquecido, fornalha acesa. E mais estamos chegando, mais calor. E eles dizem que estão atados, mal conseguem andar. Daqui a pouco as chamas estão aumentando. Os caras que estão levando eles estão morrendo de tanto fogo já. Não vai me dizer que isso era clima de, dá uma cervejinha, está tão gostoso aqui. Não, é hostil. A alma, ela se retrai. E Satanás naquela hora oferece soluções. Vai lá, faz de conta que você está ajoelhando aí. E eu cuido de você. Eu faço o rei te dar presentes. Ele não fez isso com Abraão. Não atacou Abraão e fez a terra secar. Em Gênesis 12, Abraão é novo, ele está conhecendo a Deus agora. Ele não conhece o fôlego do Deus novo que ele está servindo. Os deuses que ele servia lá em Babilônia, no Iraque, eles não faziam nenhum milagre. Então ele está com o novo, ele vê a terra secou. Satanás tinha poder para secar a terra na época. O que ele fez? Fala, soluções, oferece ela aí. E fala, te dá cobertura. Olha só. Olha só. Eu vou ler primeiro Jó, depois vou voltar em Abraão.
Jó 29, versículo 14. O que Jó diz? Jó está falando dele próprio, e ele acerta, ele não está mentindo. Ele fala, olha, eu sempre andei com Deus para valer. E você dá glória a Deus por isso. Jó era isso mesmo. Em Jó 29, falando de si, 14, eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Mas agora vieram o quê? Nós lembramos da história. O diabo falou, deixa eu provar Jó. Por que provar? Porque Jó já não estava bem, estava errando. Não por vontade própria, mas estava levado numa correnteza, se perdeu. Deixa eu dar um break. Então, vai lá. Então nós sabemos que as lutas de Jó vieram de Satanás, que tinha poder sobre fenômenos, que mandou fogo, matou, enfim. Jó, capítulo 13, versículo 15. Olha o que Jó diz. Jó 13, 15. Jó fala de Deus. Ainda que ele me mate, tem outra versão diz, ele me matará, e as duas estão certas. Ele dizendo assim, eu já sei que Deus vai me deixar eu ir para a cova logo, não vai fazer nada mesmo. Ele já sabe. Ainda que ele me mate, mas o que ele diz em seguida? Nele esperarei. Os meus caminhos defenderei diante dele. Por que ele vai te matar, Jó? Jó, Deus mata o maldito. Você acabou de falar de você mesmo quando entrou na prova, e você falou que você era íntegro. Por que ele vai te matar? Não é uma boa pergunta? Não vai te matar. Mas chega uma hora, a alma não acompanha o espírito. Pastor, adianta para mim, Deus julgou a causa de Jó? A minha Bíblia diz que no sacrifício começou a provação. 1 ano depois no sacrifício, Deus mudou sua sorte. Durou 1 ano, não foram 50. E Deus mudou a sorte. Além dos 10 filhos, deu mais 10, não 20. Que se ele desse 20, é porque os 10 primeiros estariam no inferno. Deu só 10, como tudo em dobro. 10 no céu, 10 aqui são 20. Riqueza, saúde para... Julgou. Deus vai julgar a tua causa. Mas não precisa dizer, ele me matará, porque ele não vai te matar. Porque em João 8, Deus tinha falado o que acha de Jó. João 8, Deus deu referência a respeito de Jó. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porventura ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, deixa eu te falar algo. Essa guerra infernal que você enfrenta, que vem por demônios, ou vem, porque agora estamos enfatizando mais quando os demônios nos atacam. Mas que vem de pessoas influenciadas por demônios. Não, mas ele é pastor, bispo, apóstolo, apostoladas. Que para mim é endemoniado. Se o que fez comigo, o que o demônio faz, não passa de endemoniado. Pelos frutos os conhecereis. Falamos sobre isso 2 semanas atrás. Não, o cara é um demônio. Para mim é um anjo. O que ele fez pela minha vida foi só um anjo faria. Dá glória a Deus aqui, igreja. É pelos frutos. Mas aqui você vê Deus falando. E Deus está falando a mesma coisa para você. Não julguei tua causa. Não deixe a alma descer. Porque eu ainda sou contigo, não estou contra você. Não estou te castigando. O diabo usa muito, como usou com Jó, usa muito com a gente. Davi oscilava na alma dele nos Salmos. Até quando, oh Deus? E aí falava de quê? Do seu pecado. Queridos, deixa eu falar algo. Deus não está com ódio de você, que a hora de Deus julgar a tua causa não chegou. O tribunal está sendo montado, pode chegar amanhã de manhã. Então aqui, Deus fala, ele é meu. Agora em Jó 29, 3 a 5, Jó fala assim, diga comigo, no passado. Jó agora dá referências no passado, como se para frente não há mais nada o que esperar. Jó 29, 3 a 5, quando Deus fazia no passado, resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça. Quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor. Quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Deixa eu te falar algo. O Todo-Poderoso está aqui com você. Jó, o Todo-Poderoso está do teu lado e está em você.
Mas o teu dia do julgamento não chegou, aguarde. Deus vai honrar. Deus vai reverter tudo isso aí. E Jó experimentou isso. E você vai experimentar isso. Quem dá glória a Deus aqui? No quarto personagem, Daniel não saiu rindo, queridos. Você chega para um homem que é de calibre espiritual, um homem de porte, um homem de pudor. Você acusa ele de um monte de infâmias. É lógico que fere, é lógico que machuca. Agora você vai dizer para mim que na hora que Daniel sai do palácio para vir até a cova, são quilômetros. Estima-se que é no mínimo 2 quilômetros. Ele vai andar acorrentado de mãos e pés para dar exemplo na maior província de Babilônia do que se faz com aquele que trai o rei. Você acha que ele levou brincando, rindo? Você acha que Daniel está ali e começou opa, mas que dia, que alegria, mas que, nossa, pena que não tem um celular para filmar. Não, o clima é de quê? O clima é de terror, é de acusações. Quem está levando Daniel para a cova é uma elite grande, Então tudo com olhar ali é fulminando Daniel. Imagina Daniel andando ali, queridos. Em que espírito, em que estado de espírito que Daniel vai andar assim? Eu te pergunto, como é que estava a alma de Daniel? Agora estamos chegando na cova. Agora Daniel vai descer para a cova. Deus ainda não fez nada. Você vai me dizer que isso é uma brincadeira, ele estava rindo. Não, Senhor. A alma oscila, lógico que ela oscila. E eu tenho certeza absoluta que nesses que estimam que são 2 quilômetros de distância, é uma coisa longa. Satanás deve ter feito 1000 ofertas para Daniel. 1000 ofertas. Troca de Deus. Troca de capa. Mas Daniel foi lá para a cova. Por que, pastor, você tem certeza que a alma de Daniel estava em frangalhos? Porque ele não fez pronunciamento. Porque quem está bem o que diria? Rei, não fez nada, pode me pôr na cova, não vai dar nada. Não fez. A alma. Tem hora que a gente também não consegue falar, uma situação, um problema, um desafio, uma afronta. A gente não fala, mas o importante, ter o espírito intacto. Daniel, Deus vai julgar a tua causa. Aplaude a Deus, aplaude. Satanás quer te oferecer a capa dele mesmo. Em 2 Reis, quinto personagem, Ezequias. Preciso que você leia comigo para a gente associar com Abraão. 2 Reis 18, 13 a 16. Ezequias, diga comigo, foi um grande homem de Deus. Quando Ezequiel veio para Deus, ele arrumou o templo, ele colocou o ouro de volta, ele pôs tudo a funcionar, que se chame Reino de Deus. E aí ele teve força espiritual, a alma dele e o espírito dele alinhados. Cara, que eu vou te pagar imposto de quê, rapaz? Eu confio em Deus. Lá na frente, esse Senaqueribe vem e ganha a batalha contra as cidades lá na frente, não onde Ezequias está, mas logo na frente. A alma de Ezequias não consegue acompanhar o espírito de Ezequias. E nesta hora, 2 Reis 18, 13 a 16, porém, no ano 10º do rei Ezequias, o 4º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra as cidades fortes de Judá e as tomou. Então ele tomou as da frente, não dentro da cidade. Então Ezequias, esse então não cai coisa boa. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim. É o mesmo, mas esse agora, a alma não está acompanhando o espírito. Está olhando muito em volta, está tirando conclusões. E olha pior agora, você vai ver o pior. Tudo que me impuseres, eu te entrego. Então o rei da Assíria, o diabo, sabendo o que tem lá dentro, impôs a Ezequias, rei de Judá, um valor. Vamos ver que valor é esse? 15. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou aonde? Aonde?
Repara, ele não foi nos maiorais da nação falando, eu mando você, entrega aqui, eu quero este valor pronto. A solução foi muito rápida. É o mesmo Ezequias. E esse Ezequias agora fazendo isso não é um maldito. A alma dele não está acompanhando o espírito dele. Pegou a prata que se achou na casa do Senhor, nos tesouros da casa do rei, que é o que Deus tinha dado. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobria. Ele mesmo tinha feito isso. E deu tudo ao rei da Síria. O que Satanás estava falando para Ezequias? Me dá o teu pacto com Deus, eu vou embora e até protejo você. Eu quero o teu pacto com Deus. Quero a tua capa. Por isso comecei essa parte dizendo para mim e para você. O maldito, ele levanta pessoas para nos perturbar a alma mesmo, para tirar do sono. Para em seguida falar, eu te ofereço proteção. Faz do meu jeito, se vinga aí pelos quintais da vida e eu cuido de você. Te dou até sinal, aí amanhã, sei lá, cai 10 reais na tua cabeça. Você fala, minha vida mudou. Porque os demônios não têm nada para te oferecer. Me dá teu pacto. Quando a alma de Ezequias não acompanhou o espírito, ou mesmo Ezequias que é um príncipe, quebrou o pacto, a proteção. O templo está não mais funcional. Quebrou. Aí voltamos em Abraão. Abraão olhou em volta, ele não conhece o novo Deus que ele tem. Ele não sabe que o novo Deus dele faz todos esses milagres. Seca, vamos morrer. Sara, vamos para o Egito. Quem que soprou no ouvido de Abraão isso? Essa solução. Vamos lá, eu faço de conta que você é minha irmã. Quem que soprou isso? Vai me dizer que foi o Espírito Santo? E aí, quando ele chega, Faraó, figura do diabo na Bíblia. O diabo diz, eu te dou, e fez isso. Presentes, proteção, carinho em extremo no palácio. Te dou tudo. E se resolver viajar, tem escolta minha. Você está ligado a mim. Só me dá o pacto. Me deixa Sara aqui. Quem vai engravidar a promessa, deixa ela aqui. Você vai ver como tudo muda. Pastor, não consigo atingir espiritualmente uma compreensão. Deixa eu facilitar para você. Não importa o que você está achando, está vendo, está sentindo. Manda os demônios para o inferno. Não faça besteira. Continue orando. Senhor, cuida de mim, por favor. Eu não sei mais, nem eu me reconheço. Estou ficando louco, estou ficando louca. E Deus diz, eu vou te levantar, filho. Eu vou te levantar, filha. E você sai da oração bem. Eu estou com força, eu estou de pé. Estou sentindo coisas boas. Tá aí, resolveu. Resolveu a pregação inteira. Resolveu. Resolveu. Dá um glória a Deus aqui. Não, outro é melhor que esse. O maldito lá de baixo, ele sabe que vai ser rompido em 10 pedaços na tua frente. Mesmo assim ele grita, ele berra. Um demônio te fala assim, ele fala na minha mente, na tua. Ele fala assim, acabou tudo. Ele sabe que ele mesmo não vai ter mais perninha nem para andar, se é que ele anda. Não vai ter perninha. Ele já está vendo os anjos montando escalões para já arrebentar ele. Mas sabe que seta ele te manda? Tua vida acabou. Aonde você vai agora, hein? Não vou ler, não precisa, mas está em 1 Samuel 17, 44 a 46. Está lá Davi. Golias, filho direto incorporado de demônio. Demônio dentro de corpo humano. Feito nas orgias, nos pactos lá, para que um demônio nasça já no ventre da mulher. Graças a Deus não temos mais isso na terra, aparentemente. Porque tem alguns que eu tenho para mim que são demônio em corpo humano, sim. Então vamos lá. Davi olha para Golias, o que Golias fala para ele? Golias, o principado dos filisteus, está vendo o tamanho do arcanjo que anda com Davi, que não está de bom humor. Empurrou Davi até ali porque ele quer arrebentar o cara. Ele está vendo os anjos prontos para invadir todos os filisteus, porque a Bíblia diz que quando Golias caiu, os filisteus fugiram e os judeus pegaram tudo lá. Mas o que Golias falou para ele? Vem a mim, darei tua carne para as aves do céu. O maldito ele blefa. O maldito ele está para perder a cabeça daqui a 10 minutos. Ele ainda conta a historinha para ver se a gente perde a capa
E já pensou? O que ele tentou fazer? Ele tentou levar Davi para a alma. Porque vai que Davi chegando aqui. Davi está perto. Ele olha o Golias e Davi pensa, não, eu acho que eu errei, olha o tamanho dele. Vai, o diabo está investindo nisso. Para levar Davi para a alma. Mas o que Davi respondeu? Deus me deu o poder, nem sei como, porque eu não tenho nem facão aqui, mas vou arrancar essa tua cabeça fora daí. Continua no espiritual como eu e você. Quando você vai lá, ora, pede para Deus, chora muito e sai feliz. Quem aplaude o seu Deus aqui? Aplaude mesmo, aplaude. Santo! Termino para você com essas referências rapidamente. Jeremias 46, versículos 17 a 19 e 21. Deus fala assim: o dia de eu julgar esse Satanás aí na tua vida sempre chega. Jeremias 46, 17 a 19, ali Deus falando: apelidarão a Faraó, rei do Egito, de espalhafatoso, agitador, fala e não faz nada. Sabe aquela pessoa que levanta a poeira, vira as costas, desce tudo de volta? O apelidarão assim, porque deixou passar o tempo adequado. Que tempo é esse? De se arrepender. Tão certo como vivo eu, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, certamente como o Tabor é entre os montes, e o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara a tua bagagem para o exílio, ó moradora, filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação, ficará arruinada. 21, até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. Por que eu quis ler isso para você? Por essas duas verdades. Tempo da visitação marcado, que Deus vai julgar uma cambada de demônios no atacado na tua vida. Eu estou te falando que chega. Isso é Bíblia, isso não é conversa humaninha, isso é Bíblia. Número 2. O Egito tinha. Esses que você acaba de ler aqui, Deus faz questão de mencioná-los. Deus é específico ao se referir sobre eles. Seus mercenários no meio dela. O Egito tinha mercenários que matavam, desde maioral no Egito. O faraó, aquele senador está me dando trabalho, some com ele. O Moisés fugiu, achei ele para mim. Esses mercenários eram altamente treinados, cruéis, sorrateiros, na escondida, causavam dano que ninguém podia pegar. Lamento te dizer, Faraó usa pessoas que são os seus mercenários. E Deus fala: eu vou julgar os demônios e os seus enviados mercenários. Dá uma glória a Deus bem forte. Essa é a estratégia do inferno até o dia de hoje. Ele usa pessoas, mas Deus diz que o tempo da visitação está marcado. Agora a Babilônia, deixa Egito, Babilônia, que mandava no mundo inteiro. Jeremias 50, versículos 25 a 28. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos tem obra a realizar no meio deles lá. Vinde contra ela de todos os confins da terra. Deus falando: eu vou levantar gente do mundo para invadi-la. Abri os seus celeiros, fazei dela montões, não deixe nada de resto. Matai a espada aos seus, etc, etc. Matai a espada aos seus touros valentes, desçam eles para o matador, ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. 28. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem na minha igreja a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança da sua igreja, do seu templo. Deus está falando para você:
Não importa o poder do cara que te persegue lá fora. Eu vou pegar todos. Ou você crê que teu Senhor Jesus é o Senhor dos céus, ou você não vai crer mais nada. Quem crê que o Senhor Jesus pode todas as coisas, nome que é sobre todo o nome, levante a sua mão. Abaixe a mão. Deixa eu te falar algo. Estão querendo nos provar que tem OVNIs. Isso já é um planeta à parte. Tem as cunhadas deles, já é outro planeta. E tem também não sei o que, Saci Tereré, que tem um terceiro planeta. E eles me dão provas, estou vendo, realmente com a aparelhagem que só Saci Beleléu podia ter, para fazer embaixo do Egito. O que vocês querem me convencer? Aonde vamos chegar com essa conversa fiada? Que Deus não existe? Eu vou continuar crendo nisso aqui. Com 15 planetas piores que esse lixo que moramos aqui, eu vou continuar crendo no Senhor Jesus, que me tirou do Islã e me pôs no reino dele, e tudo que está escrito vai se cumprir, e eu vou para o céu. E ele vai vingar a minha causa. Davi falou assim, eu não sou muito soberbo para ficar querendo entender de tudo na vida. Está certo ele. Olha, Apocalipse 11, 18. Na verdade as nações se enfureceram. Chegou porém a tua ira e o tempo determinado. Diga tempo determinado. Para serem julgados os mortos. Aqui não está falando do dia do juízo final, vou te provar. Para se dar galardão aos teus servos. Diga eu recebo em nome de Jesus. Os profetas, aos santos, que é você, que santificada pelo sangue de Jesus, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então não está falando do dia do juízo final, está falando na terra. É chegado o tempo que Deus vai julgar a causa dos pequenos e grandes da sua casa, o povo santificado pelo sangue de Jesus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida em breve. O dia de Deus julgar a tua causa sempre chega. Termino com essa frase, Malaquias 3,16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava, assim como Ele ouve quando falam mal de você, Ele atentava e ouvia a tristeza dos seus servos. Porém, havia um memorial escrito diante dEle, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E Ele diz, preparei um dia que eu vou te honrar, e você vai ver a diferença. Quem quer confiar em Deus aqui até debaixo d'água, levante a tua mão. Não importa o que veja, o que escute, quem quer de verdade, levante a mão. Apaga as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se permitir a minha alma brincar comigo, mudar os teus planos. Se de alguma forma afrontei o Senhor, se mostrei incredulidade, se deixei de confiar, se sabendo ou não, tentei romper o pacto, devolver o anel, eu peço perdão, mas eu estou de volta. A minha aliança é contigo, como meu único Senhor, meu único Deus, meu único dono, meu único guardador e principalmente meu único provedor. Toda a minha vida coloco aos teus pés. E desde que o Senhor a aceite, não tenho mais medo de nada. Amado Espírito Santo, o Senhor sabe quanto sou frágil. Por favor, não abra mão de mim. Me mantenha de pé. Me ajude a me manter de pé. Cuida de mim. Nesse momento nebuloso, me abrace, me deixa sentir o teu colo, os teus cuidados.
Pai Celestial, Paizinho querido, que honra maior eu tenho do que saber que sou teu filho, tua filha. Eu me entrego nas tuas mãos, aos teus cuidados, e habito segura na terra. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco dos meus pensamentos todas as ofertas dos demônios e da minha alma. Eu cancelo qualquer pensamento que proliferou em mim, que podia quebrar o pacto com Deus, podia rasgar a minha capa. Eu cancelo da minha mente qualquer obstinação. Eu entrego o meu coração inteiro nas mãos do amado Espírito Santo, para que coloque as promessas dentro dele. Porque duas coisas eu sei: o Senhor julgará todas as minhas causas, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga essa frase, não tenha medo. Diga: eu sou avivalista, sou assim mesmo, não vou mudar. Isso é que eu já sou, e vou me mover no sobrenatural, aonde o meu Senhor Jesus me mandar. Aleluia, estou sentindo alegria. Eu estou tendo uma visão, vocês todos suspensos no ar, e ele me fala, são 2 metros, porque eu sempre falo, suspenso no ar, a 1 metro de altura do chão. Ele me fala, são 2,20 metros. Aplaude ele, aplaude, amém, amém, aplaude mesmo. O anjo me falou, são 2,20 metros. Vou te dar 2 minutos para você orar. Fale com o Senhor sobre a pregação que acabou de ouvir. Tenha um particular com Ele agora no teu coração. Glória a Deus. Antes de te pedir para louvar, o Senhor acabou de falar comigo. Quero te lembrar de Abraão, que vendeu, entregou Sara, sem saber, quebrou o pacto, mas Deus não o julgou. O Senhor perdoou, o Senhor resgatou. O Senhor falou para mim de pessoas, talvez na igreja, talvez me assistindo agora, que estão dizendo: Senhor, não tem mais jeito para mim, eu já quebrei o pacto. O Senhor diz: assim como resgatei o meu servo, eu vou te resgatar. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados.
não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso.